Pega o seu papel e caneta, porque a partir de agora a gente vai falar sobre como transformar medos em oportunidades e principalmente de uma maneira rápida, mais rápida e mais eficaz. Como é que você transforma medos em oportunidades? É sobre isso que a gente vai falar daqui a partir de agora. E eu quero que você, primeiro de tudo, entenda o que é o medo. Eu vou pedir muito para você escrever aí, para você fixar, para que você não deixe esse conhecimento ir embora. Tudo bem? Aliás, quem está aqui pela primeira vez, diz aqui primeira vez, só para eu saber, porque para quem está aqui a primeira vez, eu sempre peço muito para você escrever, porque você vai fixar melhor o conhecimento e você também vai participar ativamente. Conhecimento sem ação não serve para nada. Então você precisa agir. Então quando você está repetindo o que eu falo, quando você está escrevendo, quando você está digitando aqui o que eu peço para você colocar aqui nos comentários, isso te ajuda a fixar melhor esse conhecimento. Tudo bem? Então a primeira coisa que a gente precisa entender sobre o medo é que o medo é uma emoção. Escreva aqui, o medo é uma emoção. Então não dá para a gente viver sem medo. Não dá para a gente viver eliminar o medo da nossa vida. O que a gente pode e deve, inclusive, é dominar os medos. Você precisa ter o controle disso. Quando você não domina os medos, quando você não domina os seus pensamentos, quando você não domina as suas emoções, você, na verdade, é uma pessoa que não tem controle nenhum sobre a sua vida. Você até pode achar que você está no controle de tudo. Você até pode achar que você está no comando da sua vida, mas isso não é verdade. Por quê? Porque uma emoção serve para te proteger. Toda emoção é um recurso da sua mente de sobrevivência para que você sobreviva, para que você não morra. Então, por exemplo, se você está andando numa rua deserta e você sente o medo, é por quê? Porque a sua mente tem uma interpretação de que, por exemplo, andar numa rua escura, erma, tarde da noite é perigoso. Porque em algum momento você aprendeu isso. Faz sentido isso para você? Então, o medo vem e exatamente para quê? Para te proteger. Para que você fique mais atento. Só que existe uma diferença. Presta atenção agora que isso vai mudar muita coisa na sua vida. Isso vai gerar um conhecimento enorme aí para sua mente. Existem dois medos. Existe o medo real, como esse que eu te dei de exemplo, ou seja, você está lá andando sozinha e esse medo vem para te alertar, para você ficar mais atento, porque pode ser que tenha um perigo ali, então você vai ficar com o seu corpo fisiologicamente mais ligado, para que se caso você esteja correndo perigo, você lute, fuja ou paralise, ou seja, que você saia daquela situação o mais rápido possível. Então esse é um medo real. E qual é a vantagem do medo real? Na verdade são duas. A primeira é, ele vem te alerta, quer dizer, é algo positivo. E depois ele vai embora. Ele não fica aqui ruminando na sua mente. Que aliás é a característica do segundo medo. Eu quero que você escreva aqui, medo imaginário. O medo imaginário é aquele medo que ele é alimentado por pensamentos desenfreados, por pensamentos que são produzidos aos montes. Alguém aqui se identifica com isso? Fica pensando, ruminando no mesmo assunto? Esses pensamentos produzem esses medos imaginários. Porque o medo real ele vem, te alerta e, digamos, passou o perigo, ele vai embora. Agora o medo imaginário é esse que trava a sua vida. É esse, Fátima, é esse, Beth, que trava a sua vida, o medo imaginário. Por quê? Porque esse medo imaginário, ele faz com que você coloque a sua mente lá no futuro, por exemplo. E aí você acha que não vai dar certo, que você não vai ser capaz. Mesmo que você esteja vivendo uma situação ruim hoje de muito sofrimento, a tua mente, ela produz pensamentos para que você não saia do lugar. E aí a vida passa. E aí quando você percebe, a vida já foi. E eu quero que você comece a criar dentro de si uma certa indignação com a vida que você está levando hoje. Se a sua vida de hoje estivesse boa, com certeza você não estaria aqui. Você está aqui porque existe um sofrimento,
Você está aqui porque você não está conseguindo romper com esse sofrimento e você não tem perspectiva de sair desse sofrimento. Alguém aqui se identifica com isso? Escreva eu, se você se identifica com isso. E eu tenho certeza que todos vocês estão aqui por isso. Vocês não estão aqui pelos meus belos olhos azuis, que nem azuis são. Vocês estão aqui porque existe um sofrimento, você não consegue romper com esse sofrimento e você está perdendo a perspectiva de que é possível. Ó, obrigado, Beth, obrigado, Fátima. A Jaque, eu não sou a vida que vivo hoje. Sim, você não é, você pode ter uma vida diferente. Só que o problema é, nesse momento você não tem forças, está sem forças para romper com esse sofrimento. Porque eu poderia simplesmente te motivar aqui. Eu poderia simplesmente falar assim, não, você pode, você vai conseguir, tenha pensamento positivo que você vai romper com esse sofrimento. Se isso bastasse, todo mundo estaria feliz no mundo. Faz sentido? Ninguém estaria no sofrimento. Se essa positividade bastasse, o mundo estaria resolvido. Estaríamos todos felizes, mas não é assim. Por isso que como que você vai transformar medos em oportunidades? Através de uma palavrinha que eu sei que você conhece muito bem. Eu quero que você escreva aqui. Coragem. Você precisa recuperar a coragem. Ô gata, mas isso é óbvio. Se eu tenho medo, é porque eu não tenho coragem. E é aqui que muitas pessoas se enganam. Por quê? E isso, Leslie, no medo imaginário você sofre por antecipação. E aí, olha só, Leslie, você não apenas sofre, mas o seu corpo, ele vive aquilo. Os hormônios são disparados pelo seu cérebro e você vive aquilo. Por isso que existem tantas pessoas com crise de ansiedade, crise de pânico. Porque a mente tem uma interpretação sobre algum fato e quando o medo imaginário vem, você é consumida por ele. É por isso que a gente adoece, hoje tão fácil. Porque a gente tem vários estímulos o tempo todo. O tempo todo nós estamos sendo estimulados a ficar pensando, a ruminar esses problemas. Tudo bem? Faz sentido? Coragem. Coragem é o caminho mais rápido para você transformar medos em oportunidades. Só que a coragem, não a coragem que provavelmente você aprendeu. A coragem da pessoa destemida, a coragem da pessoa que vai lá, enfrenta o dragão, sobe na torre, salva a princesa. Não é dessa coragem que eu estou falando. A coragem que eu falo e que vai realmente transformar esses medos que você tem em oportunidades é a coragem da ação com a preparação. Escreva aqui, coragem é ação com preparação. Ação com preparação. A palavra coragem é a junção de duas do latim. Cor, de coração, e agem, de agir. Ou seja, coragem é agir com o coração. Então, ação, coragem é ação. Quando você tem coragem, você age. Então hoje você não está rompendo com o sofrimento, por quê? Porque te falta coragem, te falta ação. Faz sentido? Coloca aqui um coraçãozinho. Você não consegue romper com o sofrimento, que pode ser para você um relacionamento ruim, falido, tóxico, que pode ser para você o medo de fazer uma transição de carreira, de mudar de carreira, de começar um negócio, que pode ser para você a vida financeira difícil que você leva hoje. Ou seja, esse sofrimento você não rompe por quê? Porque está te faltando ação. Quando você começa a agir, as coisas acontecem. Simples assim. Quando você age, e principalmente com intensidade, as coisas acontecem mais rápido. Então, essa falta de coragem, ela está mantendo você no sofrimento. Porém, a coragem que eu acredito... Bom dia, Ana, seja bem-vinda. A Cláudia também. A Ana estava comigo também ontem no nosso encontro da nova blindagem emocional. Rocha Guimarães, a Tereza, sejam muito bem-vindos. A coragem que eu falo é a coragem da ação com preparação. Porque nesse momento você não está preparada
para romper com esse sofrimento. Por isso que você não sabe o que fazer. Por isso que você não sabe por onde começar. Por isso que você fica na indecisão. Será que eu faço? Será que eu não faço? Será que eu realmente me separo? Será que eu mudo de carreira? Você não está preparada. Porque se você estiver preparado, preparada, você age. É só você olhar para a tua vida. Por exemplo, vamos imaginar o trabalho que você tem hoje. Você não fica na indecisão se você vai ou não vai para esse trabalho, mesmo que você deteste ele. Por quê? Porque você está preparada para esse trabalho. Você está preparada para ir a esse trabalho, executar e voltar para casa. Então você vai lá e faz. Mesmo que você esteja odiando isso, mas você vai lá e faz. Ação. Agora você não consegue romper com o sofrimento, por quê? Porque não existe a preparação. Você não foi treinada para isso. E eu falo isso para você não se culpar. Nenhum de nós fomos treinados para agir livremente. Presta atenção que agora é filosófico o negócio. Nenhum de nós fomos treinados para sermos livres, independentes. Esse não foi o treinamento que a gente recebeu. Não foi. Por quê? Presta atenção. Quando você nasceu, você era um bebezinho lindo, e que se você não tivesse um adulto para cuidar de você, você morreria. Faz sentido? Você morreria. Por quê? Porque o bebê humano ele nasce prematuro. Ele precisa de um adulto para cuidar dele, para dar comida, para dar calor, para proteger. Diferentemente dos bebês de outros mamíferos quando nascem. Os outros mamíferos, em geral, com poucos dias eles já têm autonomia. Eles já têm autonomia para sobreviver. Nós não. Nós nascemos dependentes. Nós nascemos dependentes. Por isso que não é da nossa natureza a liberdade. Mas a liberdade é algo que a gente anseia. Todo mundo quer ser livre. Faz sentido? Todo mundo quer ter liberdade de escolha, todo mundo quer ter liberdade de ação. Só que esse não é o movimento natural. O movimento natural é de dependência. Por isso que para você romper com esse sofrimento, você precisa treinar. Você precisa se preparar para poder o quê? Ser independente, para você ter essa liberdade. E isso é um treino, isso é treinável. Só que você precisa estar disposta a, escreva aqui, a pagar o preço. A pagar o preço. Se você não estiver disposta a pagar o preço da preparação, nada vai acontecer. Não existe outro caminho para você transformar medo em oportunidade. Não existe. Se você conhece uma fórmula mágica, me apresenta, porque eu quero saber também. Porque isso vai encurtar minha vida com toda certeza muito. Mas eu não acredito. Eu não acredito, porque não foi o que aconteceu comigo. Eu não saí de um momento onde eu vivia aprisionado no sofrimento, porque eu não tinha coragem de romper com a vida que eu tinha, que era uma vida confortável, dentro da profissão que eu tinha. Eu sou jornalista de formação, eu tinha uma agência de comunicação. Só que eu não tinha a coragem de romper com isso, mesmo sabendo que aquilo estava me fazendo sofrer. Eu fingia que estava tudo bem, eu não olhava, eu tentava não olhar para aquilo. Hoje, nas lembranças do Facebook, eu vou até trazer isso aqui para você. Eu até acho que comentei isso ontem e, coincidentemente, apareceu hoje aqui no meu Facebook, que retrata muito bem como era a minha vida há 10 anos atrás. Deixa eu abrir aqui. Na verdade, há 11 anos atrás. No dia 13 de fevereiro de 2013. Eu postei uma foto
de várias latinhas de Red Bull. Deixa eu até pôr aqui, ó, para você. Peraí. Ó, tá vendo? Ó? Esse post aqui. Deixa eu voltar aqui e eu vou ler para você. Porque isso aqui era o meu sofrimento, ó. Olha só. Eu vivia tão imerso dentro de uma vida que eu achava que era boa para mim, que eu não entendia o quanto aquilo estava me fazendo mal. A legenda do meu post no Facebook com essas latinhas de Red Bull aqui do energético. Foram consumidas 31 latinhas como essa durante o meu carnaval. Porque nessa época eu tinha uma agência e nós cobríamos todos os carnavais, os principais carnavais do Brasil. Rio, São Paulo, Salvador e Recife. Então eu comandava uma equipe para fazer uma cobertura. Então olha só, foram consumidas 31 latinhas como essa durante o meu carnaval. Mas valeu a pena ao ver as metas batidas mais uma vez. E realmente a gente bateu todas as metas de audiência, tudo que a gente tinha se proposto a fazer. Essa era a vida que eu achava que era boa. Essa era a vida que estava me adoecendo, tanto que um ano depois eu tive um tumor no pescoço, eu pesava 27 quilos a mais do que eu peso hoje. Ou seja, o que eu quero que você entenda é que você precisa reconhecer o sofrimento que você está vivendo hoje e começar a se preparar para sair dele. Você não está saindo dele porque não existe ação. Você está totalmente sem ação. E a coragem é ação. É ação com preparação. Eu saí do nada para a vida que eu tenho hoje? Não. Eu precisei me preparar. Eu fui buscar conhecimentos. Eu fui buscar autoconhecimento. E principalmente, escreva aqui, blindagem emocional. Blindagem emocional. Bom dia, Cíntia. Seja bem-vinda. Bom dia, Maria, Cláudia, Alessandra. Eu fui buscar preparação. E blindagem emocional foi a principal preparação. Porque a blindagem emocional é o domínio dos seus medos, desses medos que nós estávamos falando. É o domínio dos pensamentos que fazem esses medos surgirem na sua vida. E é o domínio das emoções. Quando você tem blindagem emocional, você vai rapidamente dominar esses medos imaginários que aparecem na sua mente. É como se você desse... Eu vou te dar, aliás, um comando aqui que você pode começar a usar agora. Toda vez que vier um pensamento enfraquecedor, e claro, você precisa saber identificar o que é um pensamento enfraquecedor. O que é um pensamento enfraquecedor? É aquele do tipo que você não é boa, que você não é capaz, que você não vai conseguir, que você vai falhar, que você sempre erra. Alguém aqui se identifica com isso? São pensamentos que ficam te enfraquecendo. E quando você enfraquece, você perde energia. E sem energia você não age. Então eu vou te dar um comando que eu quero que você escreva aqui para você nunca mais esquecer. Toda vez que vier um pensamento desse tipo, você vai dizer em voz alta: cala a boca. Cala a boca. Para você calar a sua mente. É um treino. Escreve aqui: cala a boca. Cala a boca. É um comando simples. Para sua mente entender que você está começando a dominá-la. Comece a perceber como a sua vida vai ficar melhor. Cala a boca. Esse é o comando que você precisa utilizar a partir de agora, para que você corte pela raiz esses pensamentos intrusivos, esses pensamentos enfraquecedores. Cala a boca. Cala a boca. Eu não quero esse pensamento agora. Eu não preciso pensar nesse problema agora. Ontem no encontro da nova blindagem emocional, da comunidade Coragem, a gente falou muito sobre o que está no nosso controle. Que isso vem do estoicismo.
da filosofia estoica. A maior parte das coisas não está no seu controle. E começa a perceber quanto de energia você não perde, quanto de tempo você não perde com pensamentos inúteis de coisas que não estão no seu controle. Começa a perceber quanto tempo você fica pensando no problema lá da tua filha, do teu filho, do teu marido, do teu pai, da tua mãe. Isso não está no seu controle. O gato, então eu tenho que ser uma pessoa, digamos, fria? Não. O que você precisa é ter o domínio dos teus pensamentos. Você precisa ter blindagem emocional para você entender que existem momentos que você realmente não pode perder o seu foco, a sua energia com o problema dos outros. Quem aqui carrega o problema dos outros como se fosse seu? Escreve eu aqui, eu quero ver quem tem essa coragem de admitir isso. Boa, Ana. Ana, aliás, eu não lembro se eu falei isso, mas é brincadeira o negócio da tatuagem. Mas se quiser tatuar, pode tatuar, porque ontem no encontro eu falei isso. Tatuem essa frase. Isso está no meu controle? Essa pergunta. Essa pergunta. E esse é um outro comando que você pode dar para si. Qualquer situação que você está perdendo ali energia, isso está no meu controle mesmo? Porque o que está no seu controle? As tuas decisões, as tuas escolhas, as tuas emoções, se você tiver blindagem emocional, os teus pensamentos, se você tiver blindagem emocional. Isso aí está no teu controle. Agora, quando você perde tempo tentando, por exemplo, mudar o outro, quando você acredita que você tem o poder, por exemplo, de mudar o seu marido, que o seu marido agora vai ser uma pessoa incrível, porque você quer assim, porque você não quer mais que ele seja de um jeito, desculpa. A sua missão, ela não é nem impossível, ela é uma missão que não vai dar em nada. As pessoas, escreva aqui, as pessoas são o que são. As pessoas são o que são. As coisas são o que são. As pessoas, elas são o que elas são e não está no seu controle mudá-las. As pessoas só mudam se elas quiserem. Olha para você. Sabe por que você ainda não rompeu com o sofrimento? Porque provavelmente você ainda não decidiu para valer isso. Você não decidiu. Com toda certeza. A decisão, ela vem junto com uma ação. Ela vem com a preparação. Você ainda vive no sofrimento porque verdadeiramente está confortável ficar no sofrimento. Não, gata, imagina. Eu estou sofrendo. Será mesmo que você está sofrendo? Ou ainda está confortável? Ou ainda os medos estão te dominando? É por isso que você precisa ter blindagem emocional. A blindagem emocional, ela vai te proteger desses pensamentos intrusivos. A blindagem emocional, ela vai te proteger da sua desistência. Porque para sua mente sempre vai ser mais fácil te manter onde você está. Porque aí não tem risco. Começa a entender que mudar de vida, ao mesmo tempo que é complexo, é simples. É simples. E simples não quer dizer fácil. Faz sentido isso para você? Bom dia, Suzana. Bom dia, Missedson Maria. Seja muito bem-vinda. Simples não é fácil. Mas mudar de vida é simples. Você reconhece que tem um problema. Você toma uma decisão, você se prepara e você age. Coragem. É isso. É isso. Volto a dizer, é simples, mas não é fácil. Por que não é fácil? Porque te falta preparação.
No momento que você tiver preparação, no momento que você tiver blindagem emocional, as coisas acontecem. Quantas pessoas que já fizeram, por exemplo, o programa Blindagem Emocional, elas mudaram muitas coisas em suas vidas. Pessoas que estavam, por exemplo, em relacionamentos falidos, tóxicos, abusivos e não tinham coragem de se separar. E elas se separaram. A gente tem vários casos de pessoas que viviam dessa maneira. Oprimidas, relacionamentos abusivos, mas ela achava que não era possível sair. Aí ela criou essa preparação, essa blindagem emocional. E quando ela cria essa blindagem emocional, ela toma ação. E a ação te dá energia emocional. Faz sentido isso para você? Boa, Leslie. Isso aí. Quando alguém me diz que é difícil a mudança, eu respondo, é difícil, mas não é impossível. É que a nossa mente, ela não está preparada para o difícil, para o desconforto. Escreva aqui, desconforto. E não existe nenhuma mudança de vida sem desconforto. Não existe. Para quem ontem estava no encontro da nova blindagem emocional, da nova comunidade Coragem, entendeu muito bem esse recado. Não dá para você mudar a tua vida sem desconforto. E você tem que ter as atitudes corretas. Escreva aqui, atitudes corretas. Atitude correta é aquilo que vai te levar para romper com o sofrimento. Atitude correta não significa a atitude que você quer tomar. A atitude que é gostosinha para você. A atitude que é mais conveniente para você. Não é. A atitude correta é: faça o que precisa ser feito. Vamos imaginar aqui um exemplo. Você colocou aí como meta emagrecer. Eu quero emagrecer 10 quilos em 3 meses. Atitude correta, atitudes corretas para você alcançar isso. Você vai ter que melhorar a tua alimentação, provavelmente. Então você vai ter que tirar um monte de coisa que você come hoje. Você vai ter que começar a praticar exercício físico. Você vai precisar dormir mais cedo, ou seja, ter um tempo maior de sono. Essas são atitudes corretas. Faz sentido? Se você fizer isso, você vai provavelmente emagrecer os 10 quilos que você se propôs. Agora, mas será que não dá para comer um docinho? Porque eu adoro docinho. Porque o doce é tão bom para mim, me acalma. Será que eu não posso ir dormir um pouquinho mais tarde de sexta-feira? Porque eu gosto, né, de ficar assistindo Netflix. Essas são atitudes convenientes. São boas para você, mas elas não são as atitudes corretas. O que vai te levar a romper com o sofrimento, ou, para quem está na nova blindagem emocional, a alcançar, superar a sua grande decisão, é o quê? Atitude correta. Fazer o que tem que ser feito. Simples assim. Vou dar um exemplo que aconteceu, que, enfim, está acontecendo nesse momento da minha vida. Ontem eu tinha o encontro com a nova blindagem emocional, com o grupo. E uma tia muito próxima faleceu ontem. Irmã da minha mãe. No meio da tarde. Eu poderia, e eu tenho certeza que o grupo ia compreender. Eu poderia falar, gente, puxa, desculpa, mas hoje eu não vou poder me encontrar com vocês, porque minha tia faleceu. Assim como hoje, eu poderia também, e eu tenho certeza que você compreenderia, olha, gente, eu não vou fazer a live que minha tia faleceu e não vai dar. Isso seria conveniente para mim. Mas não é a atitude correta com o objetivo que eu tenho. O meu grande objetivo, pelo qual eu estou aqui todos os dias,
é impactar 10 mil pessoas até o fim de 2026. 10 mil pessoas com a blindagem emocional, que é o meu programa. Essa live aqui para você talvez seja mais uma, mas para mim não é. Essa live é um tijolo na construção de uma grande casa. E se eu não colocar o tijolo de hoje, vai fazer falta. Assim como ontem, se eu não estivesse comandando o grupo no encontro, ia faltar. E ontem a gente falou de palavra, né? Do poder da palavra. Eu quebraria a minha palavra diante do grupo. E isso ia realmente ter um prejuízo enorme para mim. Então, a gente precisa entender que cada ação, ela tem que te levar na direção do teu objetivo. Se é romper o sofrimento, o que você precisa fazer? Ter as atitudes corretas. Não são as atitudes convenientes, não são as atitudes que você gostaria que ficaria fácil para você. Você precisa procurar o desconforto. Quando você procura o desconforto, você se acostuma a ele. E é muito mais fácil para você superar os desafios. Nós, como geração, a nossa geração, nós estamos desacostumados com o desconforto. Sabe por quê? Porque hoje tudo é fácil. Tudo é fácil. Vamos comparar com os nossos ancestrais lá atrás? O Homo sapiens, ele não tinha iFood para ele chamar em 30 minutos chegando uma comida quentinha na caverna dele. Não tinha isso. O que o Homo sapiens tinha que fazer, o nosso ancestral lá de trás? Sair para caçar, enfrentar um monte de predador, as piores condições, para, quem sabe, conseguir se alimentar naquele dia. As coisas hoje estão muito convenientes. As pessoas, elas não estão se mexendo. E você talvez esteja nesse momento, você não está se mexendo para coisas simples. Por exemplo, eu moro no segundo andar. Aqui eu moro num prédio no segundo andar. Eu me recuso a pegar elevador. E eu não tenho medo não. Nenhum problema. Nenhum problema. Mas eu me recuso. Cara, são 2 andares, tá? Com a garagem 4, vai. Porque a minha garagem é no segundo subsolo. 4 andares. Se eu não conseguir subir 4 andares ou descer 4 andares, tem uma coisa muito errada comigo, pela idade que eu tenho. Entendeu? Nós estamos muito mal acostumados. Muito mal acostumados a viver só no conforto. É por isso que você precisa se acostumar sim ao desconforto, para você começar a criar essa casca. Porque quando vem aí uma grande dificuldade, você começa, aí você tem preparação para enfrentar. A nossa geração, porque muita gente da nossa geração fala o seguinte: mas os nossos filhos então... Sim, os nossos filhos então, mas você também está acomodada. Obrigado, Luciana, é isso aí. Acomodados. Você também está acomodada. Hoje, por exemplo, você não... Olha só, e aqui eu não estou criticando a modernidade, não. Eu não sou aquele velho chato que fica criticando e fica apegado ao passado. Eu acho que a vida é uma evolução. Mas você tem que botar intencionalidade para usar essa evolução da melhor maneira possível. Por exemplo, nem no cinema você vai mais, se você não quiser, porque em uma semana aquele filme que você quer assistir está numa plataforma que você pode assistir do sofá da tua casa. Nem no cinema, nem numa coisa prazerosa, né? Ação. Você nem faz mais isso. A vida está muito fácil. A vida está muito fácil. E isso não é da nossa natureza.
dentro da nossa natureza, ficar parado num lugar como a maioria de nós fica, por exemplo, sentados. Eu fico muito tempo sentado. Isso não é da nossa natureza. A nossa natureza é de caçador-coletor. O que era o caçador-coletor? A cada dia ele tinha que andar para caçar comida. É isso. E a gente perdeu isso porque está muito fácil a gente viver. Em 30 minutos vem uma comida quentinha, a sua comida favorita, e você não precisa nem ter o trabalho até de lavar a louça, porque já vem o talher, já vem o recipiente, você come ali assistindo Netflix. Você precisa voltar a se colocar no desconforto. Isso faz parte da preparação. Isso é pagar o preço. E aí você está disposto a realmente se preparar e pagar o preço? A ter blindagem emocional? Porque é a blindagem emocional que vai garantir que você mude a sua vida, que você transforme esses medos em oportunidades. Porque você está perdendo muitas oportunidades por conta desses medos imaginários. Começa a pensar quantas coisas que você já não desistiu por conta desses medos imaginários. Se você botasse no papel, isso daria um grande dinheiro. Tenho certeza disso. Porque a sua saúde emocional tem um custo. A sua vida tem um custo altíssimo. E você está adoecendo e desperdiçando essa vida numa vida medíocre. Numa vida de medos. Numa vida de frustração. E você não merece isso. Não merece isso. Faz sentido isso para você? Coloca aqui para mim qual foi o seu principal aprendizado de hoje. Compartilha, age, não fica só passiva, age, escreve. Qual foi o seu principal aprendizado? Escreve. Não fica aí acomodada esperando que as pessoas, só os outros escrevam. Começa a se mexer. Começa a ir para o desconforto. É isso que vai mudar a tua vida. Ação. Ação. Deixa eu ver aqui alguns comentários. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Tem vários comentários. Vai colocando aqui o principal aprendizado. Cíntia, as pessoas são o que são. Eu só posso mudar a mim mesma. Exatamente. E quanto mais você entende isso, Cíntia, mais forte você fica. A Leslie, quando alguém me diz que é de... esse aqui eu já li. Deixa eu ver aqui. A Leslie, desconforto te leva a sair de onde você está. Porque incomoda, o incômodo faz você agir. Sim, mas hoje as coisas estão muito fáceis. Como eu falei há pouco. Estão muito fáceis. Claro, como eu disse, eu acho que é importante você ter aí vários recursos tecnológicos, mas hoje é muito fácil. Chat GPT está aí. Você não precisa criar mais nada. Simplesmente você põe lá e cria-se alguma coisa. Entendeu? A gente está perdendo essa nossa capacidade de ação. E por isso que a gente precisa botar intenção nisso para mudar essa situação. A Leslie, a atitude correta é fazer o que é preciso ser feito, exatamente. A Jaque, atitudes corretas é a base de tudo, exato. Bom dia, Silvia, bom dia, Elisângela, Adriana. A Jaque, eu preciso me acostumar com o desconforto, sim. A Leslie, quando você vive no comodismo, qualquer dificuldade que apareça, a gente coloca mais dificuldade ainda como desculpa e não pode ser assim, exato. É um ciclo, aí você paralisa, você fica paralisada. A Cíntia, concordo plenamente, comodismo gera estagnação e retrocesso, exato, muito bom. A Jaque, blindagem emocional transforma os medos em oportunidades, exato, porque a blindagem é um domínio desses pensamentos enfraquecedores, desses medos imaginários. É o domínio das suas emoções. Quando você tem blindagem emocional, as coisas são o que são. Você faz o que precisa ser feito. Por exemplo, eu estou aqui hoje com você, né, como eu estava ontem à noite, como eu falei há pouco, né, minha tia faleceu. Eu estou muito chateado. Muito, muito triste mesmo. Porque essa tia era uma tia muito querida. Foi muito importante na minha infância. Só que, por exemplo,
O que eu vou falar é a minha opinião, ok? Você pode pensar diferente, está tudo bem. Eu vou me despedir dela. Eu tenho agora um encontro aqui, até com a Luzinete, que acho que deve estar aqui. E depois eu vou pro velório. Mas não adiantava eu chegar, por exemplo, no meio da madrugada e ficar até o final lá. Não vai mudar nada. E isso, estar aqui com você, para mim é importante. É muito importante, porque tem a ver com o meu objetivo. Entendeu? Isso vem da blindagem emocional, de dominar os meus impulsos, de dominar a emoção. A tristeza é uma emoção. Então, a minha blindagem permite que eu esteja aqui falando com você como se nada tivesse acontecido. Mas claro que no fundo eu estou triste. Tudo bem? A Leslie, passei boa parte da minha vida doente. Graças a Deus estou em cura todos os dias. Excelente. Coragem e ação com preparação. Não há mudança sem desconforto. A Cris, transformar os medos em alavancas. Excelente. A Luciene, criar movimento para ação. Criar preparação. Preparação é melhor. Você precisa preparar, de preparação para entrar em ação. Existe uma diferença entre movimento e ação. Movimento é quando você cai, por exemplo, numa piscina, você não sabe nadar e você fica lá batendo os seus braços, as pernas, gritando. Você gasta energia e você não sai do lugar. Isso é movimento. A ação é quando você cai na mesma piscina, só que você sabe nadar. Aí você dá as braçadas corretas, as pernadas corretas e você vai de uma ponta para outra. Isso é ação. Tudo bem? Desconforto gera mudanças, diz a Jaque, exato. A Delis, concordo com você, vou agir. Excelente, gostei disso. Gostei disso. Obrigado, Leslie, obrigado, Silvia. Gratidão. Bom, então era isso que eu queria falar hoje com você. Amanhã tem o bloquinho do Ogata, aqui o Acadêmicos do Ogata, 8h15 da manhã. Como vencer a pior procrastinação que existe e se tornar alguém de coragem. É sobre isso que a gente vai falar amanhã às 8h15. Tá bom? Grande abraço. Tchau.